assim o texto, Lucas capítulo 5, versículo 1 a seguir, diz assim: E aconteceu que quando a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus, ele estava em pé junto à praia do lago de Genezaré, e viu 2 barcos que estavam junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então ele, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazeste ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo-lhe Simão, disse: Mestre, trabalhamos a noite inteira, sem nada apanhar, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E havendo feito assim, recolheram uma grande quantidade de peixe, de tal modo que as redes se rompiam. E fizeram sinais aos companheiros que estavam em outros barcos, para que viesse ajudá-los. E chegaram e encheram ambos os barcos de tal modo que quase naufragaram. E Simão Pedro, ao ver isto, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, aparta-te de mim, pois sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderaram dele e de todos que estavam com ele, por causa da grande colheita de peixe que havia feito. E da mesma forma de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não temas, que agora em diante serás pescador de homens. E trazendo o barco à terra, deixaram tudo e seguiram. Amém. Se pode sentar, glorificando e exaltando a Deus. Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto ao qual é bem conhecido, que tem por tema a pesca maravilhosa. Mas na realidade, numa ordem cronológica, o tema central é a terceira chamada de Jesus aos seus discípulos. Meus amados e queridos irmãos, livro de Lucas, trazendo esse relato ao qual Jesus estava ali, chegando ao lago de Genezaré. As pessoas o apertavam para ouvir a palavra de Deus. Algo que me chama a atenção, que as pessoas aqui já não estavam apertando a Jesus para receber um milagre, receber uma cura. As pessoas que estavam apertando Jesus aqui era para ouvir a palavra de Deus. Ele sabia que, apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus, a virtude que saía da palavra também tinha poder para curar qualquer enfermidade. A palavra que saía da boca de Jesus tinha poder para tirar qualquer um da desgraça ou da miséria do pecado. A palavra que saía da boca de Jesus, ela tem poder, nos dias de hoje, nos libertar de qualquer enfermidade espiritual e física. A palavra de Jesus, oh glória, que vem da parte de Deus, ela vem para nos transformar imediatamente, tirando nós do caos e colocando a gente em lugares de glória. A palavra que sai da boca de Jesus, que é a palavra de Deus, ela vem como espada de 2 gumes, penetrante como espada. Ela vem na divisão da alma e do espírito, trazendo a nós, aleluia, sabedoria, conhecimento, discernimento. A palavra que vem da boca de Jesus, que vem da parte de Deus, ela vai nos dar pleno conhecimento da verdade. É tanto que Jesus, chegando no livro de João, ele vai direcionar que todos aqueles homens que estavam crendo na sua palavra, ele ali disse: verdadeiramente sereis os meus discípulos, se permanecer nas minhas palavras.
Ora, as pessoas que estavam apertando Jesus aqui, quando Jesus chegou ao lago de Genezaré, estava apertando Jesus para ouvir esta palavra, a palavra de Deus. É tanto que o próprio Jesus, no livro de João, capítulo 8, irmãos, ele vai direcionar que, conhecendo a verdade, essa verdade vos libertará. Essa verdade lógica é a palavra de Deus. Essa verdade lógica é a palavra que sai da boca de Deus. Ela sustenta, ela liberta, ela salva, ela nos traz tranquilidade, ela nos renova. Então essas pessoas que estão apertando Jesus aqui, a praia do lago de Genezaré, está apertando Jesus para ouvir esta palavra. Esta palavra que o próprio Davi disse que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Esta mesma palavra que o próprio Davi vai dizer que a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel no seu paladar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode observar, irmão, que aonde tem a palavra de Deus, nenhuma nação viva em caos. Toda vez que a palavra de Deus é direcionada, aonde a palavra de Deus é pregada, a paz, a alegria, a satisfação, porque aonde está a palavra está a presença de Jesus, aonde está a palavra está a presença do Espírito Santo, aonde está a palavra a libertação, aonde está a palavra, aleluia, glória a Deus, há um avivamento. Abacuque disse: ouvi a tua palavra, Senhor, estou atemorizado. A palavra que Abacuque estava ouvindo, que estava saindo da boca de Deus, era uma palavra realmente para amedrontar, mas não era para amedrontar para as pessoas ficarem distantes de Deus. Ao contrário, era para as pessoas se aproximar de Deus, era para a nação se aproximar de Deus. Ele está atemorizado pelo detalhe. A palavra dessa vez veio para Abacuque dizendo: eu te mandei, Abacuque, simplesmente tu converteste povo. Abacuque agora começa a interceder a Deus pelo povo. Está fazendo totalmente ao contrário do profeta. O profeta pega de Deus e lança para o povo. A palavra de Deus agora, direcionada a Abacuque, vem Abacuque intercedendo a Deus pelo povo. Isso quer dizer que quando Abacuque diz: eu ouvi a tua palavra, Senhor, e estou atemorizado, ele vai chegar para o próprio Deus dizendo: aviva a tua obra. Antes de matar, aviva a tua obra. Antes de destruir, aviva a tua obra. Antes de exterminar, aviva a tua obra. Antes de apagar, aviva a tua obra. Imagine Abacuque lembrando, aleluia, quando a palavra de Deus estava em escassez ali no momento dos juízes de Israel. Quando nós lemos o livro de 1 Samuel, no capítulo 3, vamos ver que a palavra de Deus era de muita varia naquele lugar. Já não tinha mais revelação, já não tinha mais manifestação, porque a palavra tinha cessado. Então Abacuque disse o seguinte: antes que a tua lamparina apague, aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. Não há avivamento, irmão, fora da palavra. A palavra de Deus traz vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Habacuque, irmãos, continua dizendo para o próprio Deus: aviva a tua obra, e no meio dos anos fazei-a conhecer. Não tem como conhecer as obras de Deus se não lermos a palavra, se não estudarmos a palavra, se não estivermos fixados na palavra. Aleluia. No meio dos anos fazei-a conhecida, e na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia, que ela se renova a cada manhã. Lembra da tua misericórdia, que ela dura para sempre. Lembra da tua misericórdia, que nos traz tranquilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, voltando para o texto de Lucas, é bem claro observarmos que as pessoas, a multidão, apertava para ouvir a palavra de Deus. E ele estava em pé junto à praia do lago de Genezaré. O interessante é que Jesus agora, no verso 2, Lucas traz o relato de que havia 2 barcos que estavam junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Observe, irmãos, que coisa interessante. O que fazia aquele barco na praia? O que fazia aqueles pescadores que desciam? O que fazia aqueles frustrados pescadores lavando as suas redes?
O que é que eles estavam fazendo? A frustração da noite passada, a frustração da pesca que não entrou nenhum peixe, a frustração do trabalho da madrugada que não deu certo. Só que tem um detalhe: enquanto aqueles pescadores estavam buscando peixe no alto mar, tinha uma multidão de peixe diferente, ao qual estava procurando entrar na rede de Jesus. Os pescadores de homem, enquanto o peixe fugia das redes de Pedro, enquanto os peixes fugiam das redes dos pescadores, tinha muitas almas buscando a rede de Cristo, porque sabia que a rede de Cristo, aleluia, não é para matar nenhum tipo de peixe, ao contrário, é para sustentar, e é para sustentar. Glória a Deus. Agora preste bem atenção nisso. O que fazia aqueles barcos naquela praia? Segundo ponto, o que fazia aqueles pescadores que desciam? O que fazia aqueles frustrados pescadores lavando as suas redes? Estes são sinais de uma vida entrando em falência espiritual. Quando a gente vai para a madrugada orar e a gente não consegue de maneira nenhuma alcançar o nível que a gente quer. Por quê, pastor? Por motivo do cansaço, por motivo do dia a dia. É tanto que a palavra do Senhor nos diz, Paulo descreve em uma das suas cartas, ele vai dizer que o dia já são maus. O próprio Jesus vai dizer: trabalhamos enquanto o dia, que a noite vem, nada podemos fazer. E nesse sentido aqui, irmãos, quer dizer que o dia, enquanto nós temos para a gente poder meditar na palavra, buscar o Senhor, não importa se seja a madrugada, ou se seja a noite, ou se seja o próprio dia, o que importa é que a gente vai buscar. Enquanto a gente temos esse tempo, irmãos, a gente não vamos andar com a nossa vida espiritual frustrada. A gente não vai andar com a nossa vida espiritual de cabisbaixo. Esses pescadores estão com o barco parado. Esses pescadores estão aqui já descidos do seu barco, já tinha frustrado a pescaria, e agora eles estão simplesmente lavando aquelas redes. Para quê? Quem lava as redes tem certeza que vai voltar ao alto mar novamente. Quem limpa as redes tem certeza que vai voltar novamente. Talvez você na madrugada não alcançou a oração que você queria, mas nessa noite volta a lavar as suas redes. Aleluia. Porque tem alguém que chegou ao seu encontro. Tem você que chegou ao seu encontro, e o nome dele é Jesus de Nazaré. É ele que está no controle, é ele que está no comando, é ele que está pronto nessa noite para nos encher com a sua palavra. Glória a Deus. E Jesus viu 2 barcos ali. E entrando em um dos barcos, quantos barcos tinha? 2. Mas Jesus escolheu entrar no seu barco. Estava 2 numa cama, um será levado, outro será deixado. Está 2 no campo, um será levado, outro será deixado. Isso quer dizer, irmãos, trazendo aqui para a lógica, a salvação é individual. Quem quer busca, quem quer se limpa, quem quer se purifica, quem quer se santifica. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus escolheu o seu barco nessa noite para entrar. Ele entrou num barco que era de Simão. Pediu que Simão afastasse aquele barco um pouco da terra, porque Jesus queria pregar em um dos seus púlpitos prediletos. E um dos púlpitos prediletos de Jesus era o barco. Um dos púlpitos prediletos do pregador Jesus era o barco. Porque o barco afastado da terra mostra que devemos se desligar totalmente da terra para prestarmos um culto de sacrifício vivo ao nosso Senhor. É tanto que Paulo, a carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele mesmo diz que nós não devemos se conformar com o sistema deste mundo. Afasta o barco dessa terra, afasta o barco desse sistema, afasta o barco desse sistema. Aleluia. Glória a Deus. Não devemos se conformar com o sistema deste mundo, mas devemos ser renovados pela renovação da nossa mente, porque pelo aquilo que nós recebemos de renovação, aquilo faz a gente receber, aleluia, por glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
as bênçãos divinas, as agradáveis, as perfeitas, aleluia, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é que a gente um dia após outro se aproximamos mais dele, chegamos mais a ele, e para chegarmos mais a ele, precisamos entender definitivamente que devemos estar com nossos barcos afastados das coisas desta vida. Glória a Deus. Porque as coisas desta vida, irmão, nos faz a gente perder a direção ao qual Deus proporcionou para nós. Aleluia! A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o desejo carnal faz a gente totalmente se afastar de Deus. Mas o que Deus está falando para nós nesta noite, que nós devemos, através de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, aquela pisadura que nós fomos sarados, o castigo que nos trouxe a paz. Afasta teu barco da terra, afasta a tua vida da terra e se conecta com altos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus começou a ensinar a multidão do barco de Simão. Diga, o que é isso? Fala para mim qual é o mistério. O mistério é que Jesus sentou no barco de alguém que estava frustrado para ensinar. No meio da frustração, eu chego para resolver o problema. No meio de uma frustração, aleluia. No meio da frustração, eu chego para resolver qualquer tipo de problema. É no barco da frustração que Jesus vai sentar. É no barco da frustração que Jesus vai te ensinar que para você o que basta é a graça, é a graça, é a graça e é a graça. Glória a Deus. No barco da frustração, ele ensinava a multidão. Porque nós vivemos às vezes, irmãos, frustrados realmente. A gente pelejamos tanto pelos nossos bens, lutamos pelo nosso ministério, pela nossa vida espiritual, mas querendo ou não, tem hora que a gente se frustra com algumas coisas. E nessa frustração, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele chega quando você acredita que não tem mais condição nenhuma de voltar para o mesmo mar que você passou a noite toda trabalhando. Meu Deus. Jesus ensinava a eles. E quando acabou de falar, disse para Simão, para o dono do barco: fazeste ao alto mar, volta ao alto mar, volta ao alto mar. Aleluia. Porque Jesus gosta, irmãos, que a gente vai para um nível mais alto. Porque o lugar de colheita espiritual é no profundo. Ezequiel, venha Ezequiel. Senhor, a água está no calcanhar, continua andando, Ezequiel. Chegou no joelho, continua andando, Ezequiel. Porque Deus quer que você não só ande sobre as águas, Ele quer que você também nade sobre as águas, que você mergulhe na profundeza da sua palavra e tenha revelação no momento das suas frustrações. E Jesus disse: volta ao alto mar, lançai as vossas redes para pescar no mar profundo. Mas isso na cabeça humana, na cabeça de seu Simão, que era o mestre na pesca, seria um absurdo. Porque quando Jesus manda a gente voltar, volta lá para pedir perdão, volta lá para te confessar, volta lá, isso para a gente é uma grande tarefa. Imagine Simão Pedro respondendo a Jesus dizendo: mestre, trabalhamos a noite inteira. Observe que Simão, irmãos, reconhece Jesus como mestre. Porque Simão viu os ensinamentos que sabia. Ninguém ensina desse jeito se não for o mestre. Por isso que ele direciona: mestre, eu entendo de pesca. Eu trabalhei a noite inteira, sem nada apanhar. Eu entendo, não apanhamos nada. Isso quer dizer o quê? Questionamento que nós fazemos. Volta lá no lugar da frustração.
Volta lá no lugar onde você derramou aquelas lágrimas de tristeza, de dor. Volta lá naquele lugar que você saiu frustrado, você saiu frustrado. Volte lá novamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente questiona o Senhor. Senhor, eu já passei a noite inteira lá trabalhando. Senhor, nada eu consegui lá. Mas só que tem um detalhe. Simão vai dizer o seguinte: mas sobre a tua palavra. Aleluia, Deus. O que foi que Simão viu para Simão questionar e ao mesmo tempo Simão dizer: sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. Porque, irmãos, no momento que Jesus estava ensinando, naquele barco apareceu um certo homem ali pedindo que Jesus ajudasse ele. Aquelas pessoas que estavam ali precisando de uma cura foram curadas. As crianças que eram levadas até ele pegava e colocava a mão sobre as suas cabeças e abençoava. Então Simão reconheceu ele como mestre e disse: eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Glória a Deus. Imagine Simão dizendo: eu estou frustrado, Senhor. Ei, canamaná, eu estou frustrado. Está doendo, mas sobre a tua palavra. Aleluia. Isso quer dizer o quê? Continue focado na palavra. Continue centralizado na palavra. Igreja que não tem palavra, irmão, não é igreja. Aleluia. Tem que estar fundado na palavra. Aí ele diz: eu vou voltar lá, eu vou lançar essas redes sobre a tua palavra. Não é segundo a tua palavra, é sobre a tua palavra. Porque toda a nossa busca, toda a nossa ansiedade, quando lançamos sobre a palavra do Senhor, Ele tira toda a maldade, Ele nos traz tranquilidade, Ele renova a nossa alma, Ele renova a unção, Ele traz fortalecimento através da tua palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Confira comigo. Quando Simão achou que não tinha mais solução, Jesus chegou. E Jesus pediu para Simão com todas as letras: deixa eu entrar no teu barco. Dá uma olhada no teu irmão e fala assim: deixa Jesus entrar no teu barco aí. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Se ele entra no barco, não se preocupe. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Desse dia para cá, quando Jesus pegou esse barco de Pedro, esse barco de Simão andou muito, navegou muito, mas não teve vento forte, não teve mar, tempestade nenhuma que parasse esse barco. Assim é vocês. A palavra profética nessa noite é: deixa Jesus entrar no teu barco. Ele não vai apagar. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar naquele lugar ao qual Deus preparou para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Simão disse: eu vou lançar as redes. Estou com as redes na mão. Eu vou lançar as redes sobre a tua palavra. E havendo feito assim, recolheram uma grande quantidade de peixe, de tal modo que as redes se rompiam. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Fizeram sinal que viesse ajudá-los. Porque quando aquele barco, irmãos, naquele momento, entrou nas águas, para o alto mar, os outros barcos disseram: essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Quer ver? Quem viver, verá. Quem viver, verá. Porque o peso da glória está sobre a sua vida. Aleluia. Oh, glória. Ele disse: essa eu quero ver. Então quem paga para ver, vê sim. Eles pagaram. E agora eles estão vendo. Eles dão sinal. Vem cá ver. Vem cá ver o milagre que Jesus fez. Qual foi o milagre que Jesus fez aí? Jesus ensinou para os discípulos. Aleluia. Na segunda chamada dele aos seus discípulos, Jesus ensinou a eles que lançar as redes a qualquer momento ganha vidas. A qualquer momento, essa palavra que é lançada
Junto com as redes, alcançamos vida. Aonde trabalhamos, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Aonde chegamos, oh glória, esta palavra, irmãos, traz vidas, aleluia, aonde nós nos encontramos. E fizeram sinais aos companheiros: volte, venha cá nos ajudar. E chegaram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase naufragaram. Todos os barcos cheios, todos os barcos lotados, tudo estava cheio, aleluia, oh glória. Era a igreja de Coríntios, todos os cheios. Um tinha um dom de profecia, outro tinha um dom de cura, outro tinha um dom de interpretação, outro tinha um dom de falar em línguas, outro tinha um dom de discernimento de espírito. Que é isso, pastor? Essa mensagem aqui, irmão, está dizendo: se fazer sinal para o teu irmão, dizer, vem para cá ser cheio, pode ter certeza que cada um receberá o dom do Espírito. Aleluia, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Isso é bom demais. E todos os barcos foram cheios. Então Simão Pedro, ao ver isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, no começo ele era mestre. Aleluia. Vou dizer de novo. No começo, para Simão, ele era mestre. No começo, para Jesus, ele era só Simão. Meu Deus. Aleluia, Deus. Foi dado só o primeiro nome. Aleluia. Diga-me, qual é teu nome? E Jacó disse: eu sou Jacó. Aqui, irmãos, parece que Simão disse: me chama Simão, pode pegar o barco. Mas ele esperava que Jesus ia pegar o barco só para ensinar. Mas Jesus disse: além de ensinar do teu barco, eu vou ensinar você a pescar em lugares que eu sei que você não conseguirá pescar. Ensinamento é tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Simão, vendo isso, Simão Pedro, olha, observe, e Simão Pedro, ao ver isso, prostrou os pés de Jesus, dizendo: Senhor, agora tu já és Senhor. E ele disse: aparta de mim. Isso cada um de nós tem que dizer. Porque nós pecamos questão de segundos. E o nosso dever é dizer: Senhor, aparta de mim. Agora Simão Pedro está confessando: eu não me chamo Esaú, eu me chamo Jacó. Aleluia. Então Simão Pedro agora está dizendo: aparta de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Aí Jesus disse: é por isso que eu peguei o teu barco. Glória a Deus. É por isso que eu coloquei você sentado aqui. É por isso que nós estamos aqui. Porque ele não veio chamar o justo, ele veio chamar, aleluia, os pecadores ao arrependimento. Então Jesus disse: eu estou no barco certo, eu estou no lugar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Sentindo a graça dele aqui. Glória a Deus. Disse: irmão, Aleluia. aparta de mim que eu sou um homem pecador. Aí não é só Simão Pedro que está assustado com a situação. Os sócios de Simão Pedro também estão assustados. E da mesma forma, de Tiago e de João, está assustado, pois o espanto se apoderou de todos que estavam com ele, por causa da grande colheita de peixe que havia feito. Só que eles estavam impressionados pela colheita de peixe que eles pegaram quando lançaram a rede no mar. Aleluia. Mas Jesus queria que eles se alegrassem Aleluia. com a grande colheita de peixe da multidão que o apertava para ouvir a palavra de Deus.
A fé não vem senão por ouvir, e ouvir a palavra mágica de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eles estavam espantados com isso. Da mesma forma, Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homem. Como é que é? Tu vai ser agora pescador de homem. Por que, Senhor, agora você é pescador de homem? Porque tu já foi para as profundezas. Tu já foi para o alto, para onde eu queria. Aleluia. Eu já te mostrei que através da minha palavra, aonde tu pregar, na unção da minha palavra, tu vai fazer uma grande colheita. Mas dessa vez não é de peixe, mas é de homens. É de alma, Pedro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E precisamos entender isso. Que a melhor colheita é de vidas. Aonde chegamos, temos que ganhar vidas. Então, depois disso, verso 11, e trazendo os barcos à terra, deixaram tudo. Então eles entenderam a mensagem. Amém, meu Deus, amado. Glória a Porque Deus. tem pessoas que não entendem a mensagem, recebem uma bênção aqui, quer mais bênção, e a mensagem é, através daquela bênção, viaja para Jaguapara e ganha algo. Glória a Deus. Aleluia. Vai indo, e porque o que Deus tem preparado é uma carruagem muito melhor do que essa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu estava conversando com o presbítero na viagem, nessa volta da viagem, eu falei para ele, digo, rapaz, você já bateu o recorde das viagens comigo, e o interessante é que desses recordes de viagem que você fez comigo, você foi o companheiro que eu precisava. Você foi um Barnabé para Paulo. Você deu ceia, você pregou, você, aleluia, ganhou vidas, você orou por pessoas enfermas, você fez a obra, rapaz. Diferente. É porque viajou para a obra missionária com o coração aberto, dizendo, eu estou fazendo aqui para o Senhor, eu estou fazendo aqui para a glorificação de Deus, aleluia, com ar-condicionado ou sem ar-condicionado, nós foi e voltou, com sono ou sem sono, nós foi e voltou para a honra e glória de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, e trazendo os barcos à terra, trouxe os barcos à terra, deixaram tudo e seguiram, porque eles entenderam a mensagem, que aqueles peixes que eles pegaram ali, deixa lá pro povo, e aquele povo todo pegou aquele peixe, foi aquela festança toda e foram-se embora. E esses peixes lá, teve um rapazinho, um garotinho depois, um garotinho ali, só conseguiu pegar 2 peixes. Aleluia a Deus. Teve um garotinho que pegou, simplesmente, foi 2 peixinhos, foi 5 peixinhos. Deixa eu corrigir aqui a minha fala, que é melhor a gente corrigir. Aleluia. Foi 5. 5 peixes. Esse garotinho pegou 5 peixes, mesmo sem saber de nada. Ele pegou 5 peixinhos. Aleluia. Oh glória. 2 peixinhos. Estou errado não, estou certo. Foi 5 pães e 2 peixinhos. Ele conseguiu 2 peixes. Só 2 peixinhos que ele conseguiu. Aquele garotinho conseguiu 2 peixinhos. E maré vai, maré volta, e Jesus está fazendo a obra. Esses homens deixaram tudo e seguiram Jesus. E os discípulos agora estão fazendo a obra, e tudo acontecendo. E quando chega aí no capítulo 6 de João, aí o que acontece? O povo está lá Jesus está ensinando o povo, pregando a palavra para o povo, lá no mar da Galileia, o povo está aprendendo, e de repente Jesus chegou para um certo Filipe e disse para Filipe, e agora? Vamos lá, veja o texto comigo, João 6, e seguia a grande multidão, porque tinha visto os sinais que ele operava sobre os enfermos. Subiu Jesus da montanha, assentou ali com seus discípulos,
e estava perto da Páscoa, da festa dos judeus. E quando Jesus levantou os olhos, viu que uma grande multidão vinha ao seu encontro. Disse a Filipe: onde compraremos pães para dar e comer? Mas Jesus estava colocando o Filipe à prova, e ele respondeu: 200 denários de pão não bastaria para cada um receber um pedaço. Jesus disse: está mexendo comigo. Eu gosto de desafio. Eita, meu Deus. Glória a Deus. Aí, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um garotinho da pesca maravilhosa, que pegou 2 peixinhos, mas ele tem 5 pães também. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Vou concluir a mensagem dizendo: no meio da tua frustração, haverá alguém pegando grandes exemplos, porque lá na frente, a multiplicação que foi feita, haverá virtudes, haverá sinais. Aleluia, glória a Deus, o que Deus fez na sua vida. Aleluia.